Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, vou trazer aqui um corte da ESPN falando por que Mbappé, presidente do Flamengo, travou a negociação por Luiz Henrique, já que estava ali quase tudo certo com o jogador e o clube Zenit. E quais os próximos passos do Flamengo? Mas antes, se inscreva no canal e dá aquele like para fortalecer. Então, sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Vamos falar sobre o Flamengo, sobre essa história do Luiz Henrique, que estão perguntando aqui no nosso chat, e trazer o que temos de apuração sobre essa nova novela que envolve o mercado de transferência e futebol brasileiro. Acho que vocês já viram nas redes sociais da ESPN a informação que eu e o Bruno Andrade trouxemos sobre as negociações, mas vamos lá direto ao ponto. Atualmente, nesse exato momento, as negociações estão travadas, pelo motivo que o Mbappé, presidente do Flamengo, deu uma certa travada no negócio. O Bruno Andrade também vai explicar melhor. Mas a questão é a seguinte, a apuração que eu tenho é que o Zenit já aceitou que o Flamengo pague aquele valor dos 35 milhões de euros, 30 mais 5, em 3 anos, parcelado, não vai ser à vista, e está nas mãos do Flamengo o negócio. Porém, o Flamengo não enviou essa proposta, essa oferta, que aí o pagamento é feito de maneira parcelada. E aí começou nos bastidores, mas será que o Flamengo não vai querer mais? E aí eu e o Bruno Andrade fomos atrás dessa história e a negociação está travada. Os russos já estão começando a ficar incomodados, são difíceis de lidar. E o Luiz Henrique, neste momento, a situação está mais para não acontecer. Não vou dizer aqui que não vai acontecer, que o Flamengo pode voltar a enviar essa proposta. Porém, neste momento, a negociação está travada. E aí o Bruno Andrade pode explicar melhor essa história. É uma novela que se iniciou, né, Bruno? Mas o Luiz Henrique é um jogador que já deu ok para jogar no Flamengo, o staff está aguardando, está gerando um certo incômodo nos bastidores, mas eu vou deixar você explicar agora também esse outro lado da apuração, Bruno. Sim, Felipe, vamos lá. É mais uma apuração muito complexa e cheia de cascas de banana, enfim, cheia de cascas de ovos, assim como foi a negociação do Almada, em que o Flamengo acabou perdendo a concorrência ali pro River Plate. Naturalmente que o Luiz Henrique vê com bons olhos o regresso ao Brasil, enfim, reforçar o Flamengo, dos maiores do futebol brasileiro, dos maiores do futebol sul-americano. Eu não tenho a informação de acerto verbal, ou princípio de acerto verbal entre essas partes, do caso Flamengo e Luiz Henrique. Tenho sim que ele se mostrou interessado, mas do meu lado, e aqui eu vou defender o meu lado e respeitando todas as outras apurações, é que por enquanto ficou nesse estágio. Depois se houve acerto verbal ou não, e você tem essa informação, não tenho por que duvidar e acredito, mas o que eu ouvi era só me interessa. E a partir daí, daquilo que eu sei, não chegou a ter ali uma grande negociação entre eles. Outra questão muito fundamental, e eu vi que você e outras pessoas têm publicado sobre essa aceitação do parcelamento em 3 vezes, do lado do Zenit, o que eu tenho escutado, talvez o Flamengo tenha escutado outra posição, talvez os intermediários, os empresários tenham escutado outra posição, mas com quem eu falo do lado do Zenit, é que o Zenit continua intransigente na questão dos 35 milhões de euros à vista, mas como eu disse, são muitas informações que vez ou outra são desencontradas, é muita gente participando desse negócio, é muito empresário, é muito intermediário, é o Zenit, é o Flamengo, já foi lá atrás o Botafogo, depois o Cruzeiro foi perguntar e tentar descobrir alguma coisa, enfim, é muita gente envolvida nessa negociação. O que nós temos em comum aqui, e é claro e notório, e para mim essa é a grande notícia, essa é a maior novidade, até porque também estamos de mãos dadas nessa questão, é que o Mbappé hoje travou essa negociação, independentemente de negociação à vista ou negociação parcelada em 3 anos. O Mbappé hoje não vê com bons olhos essa negociação, esses valores. Não somente o valor do negócio, 35 milhões de euros, no caso 30 mais 5, mas o Zenit buscava os 30 milhões de euros fixos e à vista, o que torna a situação ainda mais complicada. O Mbappé também se assusta com o eventual salário que o Flamengo pagaria pelo Luiz Henrique. Tornaria, enfim, faria do Luiz Henrique dos principais salários do Flamengo. E o Mbappé tem uma questão importante em relação a essa questão. O Mbappé, até por estar no futebol há muitos anos, como o próprio José Boto, por que não? O Mbappé acredita que, e aqui vamos traçar uma carta a Bruno Andrade também com informação, o Luiz Henrique, diferentemente, por exemplo, do Jorginho, que é um jogador campeão de Eurocopa, jogador de anos de Premier League, um jogador com anos de futebol inglês, futebol italiano. O próprio Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, jogador que por muito pouco não foi para o Manchester City. A visão que o Mbappé tem de elenco, de mercado de futebol é a seguinte: como é que eu vou colocar num elenco
um jogador que ainda não tem o mesmo currículo. Tudo bem que o Luiz Henrique é campeão da Libertadores, mas no futebol europeu não vingou. Como é que eu vou colocar esse jogador para ganhar o que ele de forma meritória ganharia? Nem sempre o elenco recebe isso bem. Uma coisa é você trazer um jogador consagrado, como o Alexandro, como o Danilo, como lá atrás foi contratar, por exemplo, o Diego, entre outros jogadores. O Arrascaeta está super consolidado, tem uma história gigante. O Bruno Henrique está consolidado, tem uma história gigante. Enfim, ficaria na percepção do BAP e das pessoas da alta cúpula do Flamengo, um Luiz Henrique custando o que custaria, mais de 35 milhões de euros ou perto disso, e para ganhar um salário substancial, não é todo elenco que aceita isso numa boa, por mais que o Luiz Henrique seja um cara do bem, um cara gente boa, um cara de grupo. Jogadores consagrados com currículo é mais fácil de você aceitar. O Jorginho, por exemplo, tem os maiores salários do Flamengo. Mas o Jorginho é o Jorginho, tem provas dadas, campeão da Eurocopa, jogador com anos de Premier League, anos de futebol internacional. Então tudo isso levou com que o BAP travasse essa negociação nesse momento. Então hoje, que é a data final para poder inscrever para os jogos importantes contra o Cruzeiro na Libertadores, somente uma hecatombe, uma reviravolta absurda para o Luiz Henrique ser reforço do Flamengo. Depois, se o Flamengo vence o Cruzeiro, se o Flamengo passa pelo Cruzeiro numa eventual ali, enfim, passagem de fase, o Flamengo talvez possa rever a sua posição, rever as suas necessidades, mas no momento está muito mais para não do que para sim essa contratação do Luiz Henrique pelo Flamengo. Galera, para quem achava ali que tava certo, né, a contratação do Luiz Henrique, galera, tava enganado, porque BAP trava a negociação. Será que o Flamengo passa ali por fase ruim financeiramente? Acredito que não, né, galera? Mas vamos ficar de olho. Se inscreva aí, galera, para fortalecer o canal, beleza? Dá aquele like e comenta, porque ajuda bastante o canal. Vou ficando por aqui, tá? Obrigado e até os próximos vídeos. Valeu!